Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Mas antes da palavra, a irmã Tatiana vai deixar 3 louvores da harpa cristã. E para encerrar, a irmã Tatiana vai louvar para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através dos louvores. Já vou adiantando a palavra, amém, meus irmãos? A palavra se encontra em Salmos 75 e o 10. Salmos 75 e o 10. Mas antes vamos louvar 3 louvores da harpa. E o primeiro louvor da harpa cristã é o 310. 310. Vamos lá, meus irmãos? Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a Ele com fervor, somente seguirei, avante eu vou. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça levará dos santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará, seus servos hão de ver, pois ele breve voltará, avante eu vou. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei, avante eu vou. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Oh, glória, que você não olhe para o mundo, meus irmãos, olhe somente para o alvo que é o Senhor. Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, olhe somente para o Senhor. Oh, aleluia, siga avante, meus irmãos, siga em frente, que você só olhe somente para o alvo que é o Senhor. Aleluia. Não olhe para o mundo, meus irmãos. Não olhe mais para trás. Não volte mais para trás, meus irmãos. Aleluia. Vá em frente, meus irmãos. Siga em frente. Aleluia. Vá avante. Não olhe mais para trás, meus irmãos. Oh, aleluia. Aleluia. Não volte para de onde Deus tirou você, meus irmãos. Não volte mais. Porque papai tirou em você, papai libertou em você. E que você não volte mais para o mundo, meus irmãos. Aleluia. Não volte mais para trás. Aleluia. Não volte para onde Deus tirou em você. Aleluia. Não volte, meus irmãos. Não olhe mais para o mundo. Aleluia. Olhe somente para o Senhor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Olhe somente para o alvo, meus irmãos. Siga em frente. Aleluia. Siga avante. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Para entrar na divinal mansão, meus irmãos. Siga em frente, não olhe para o mundo, aleluia, oh glória, para entrar na mansão celestial, olhe somente para o alvo, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, aleluia, oh glória, aleluia, Senhor, oh glória, toda a honra e toda a glória seja dada a ti, papai, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor, oh aleluia, vamos louvar o número 5, bem, meus irmãos, número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino,
mão, do Pai a promissão. Sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Oh, glória! Agora vamos louvar o número 15, meus irmãos. Número 15. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora eu me alegro em sua luz. Quantidoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu, e agora eu me alegro em sua luz. Oh, glória! Papai, nessa tarde, meus irmãos, está abrindo a minha tua visão, para que você enxergue que só Ele é o caminho e a verdade e a vida. Porque o inimigo é sujo, ele faz de tudo para cegar-me a você, para colocar uma venda no meio dos teus olhos, para que você não enxergue que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Mas nessa tarde, papai está tirando a minha tua cegueira, aleluia. Papai está tirando a venda do meio dos teus olhos, meus irmãos, para que você enxergue, aleluia, que o caminho, a verdade é Ele, meus irmãos. Porque conhecereis a verdade vos libertará, porque a verdade cura, liberta, salva. A verdade, meus irmãos, aleluia, aleluia, ela liberta, aleluia, ela salva, ela limpa, ela cura. Oh, glória, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor. Agora vamos para a palavra, meus irmãos, como a irmã Tatiana falou anteriormente, Salmos 75 e o 10. Salmos 75 e o 10, que diz assim: e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Somente até aqui, meus irmãos. Nessa tarde, meus irmãos, Deus está falando para mim, para você, que Ele está quebrando toda a força, meus irmãos, do inimigo, contra mim, contra a tua vida, porque o inimigo está aí furioso comigo, com você, aleluia, para querer destruir a minha você, aleluia. Mas Deus não vai permitir não, meus irmãos, que o inimigo toque em mim e você não, porque Deus escolheu a minha você, Deus ungiu a minha você para fazer a obra dele, e o inimigo não pode calar a minha tua voz não, meus irmãos. Aleluia. O inimigo não pode tocar em mim, você não. E nessa tarde Deus está quebrando a força do inimigo. Aleluia. E está renovando a minha tua força. Para que você possa fazer a obra dele. Para que você possa falar do amor dele. Porque o inimigo é furioso, meus irmãos. Que ele faz de tudo para calar a minha tua voz. Porque ele não suporta quando você abre a boca para falar do nome do Senhor.
Ele faz tudo para acabar comigo, com você. Aleluia, aleluia. Para que você não venha abrir a boca e falar que o Senhor, né? Que Deus é Deus, que o Senhor é o Senhor, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva. Aleluia. Mas nessa tarde, meus irmãos, Deus já quebrou a força do inimigo. Aleluia. Deus já quebrou a força do inimigo, meus irmãos, para que ele não toque em mim e você. Aleluia, aleluia. Porque a fúria é grande, meus irmãos. Se o inimigo pudesse, ele engolia eu e você vivo. Porque ele não suporta uma mulher de oração, ele não suporta um homem de oração. Tudo que ele mais quer é destruir a minha você, acabar comigo, com você. Mas ele não pode tocar não, meus irmãos. Porque vocês somos fogo, e quem mexe com fogo se queima. Aleluia. E nessa tarde, meus irmãos, Deus já quebrou a força do inimigo. Aleluia. Deus já tirou toda a força, meus irmãos, do inimigo. Aleluia. Oh, glória. A partir de hoje, meus irmãos, o inimigo não vai ter força mais não, meus irmãos, para fazer nada contra mim e contra você não. Porque nessa tarde, papai já quebrou toda a força, meus irmãos. Toda a força foi quebrada. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Olha papai quebrando aí, meus irmãos. Aleluia, papai quebrando, meus irmãos. Aleluia, oh glória, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, glória, vai quebrando, Pai, a força do inimigo, Pai. Aleluia, para que ele não possa impedir, Pai. Aleluia, aleluia. Que a gente venha falar do amor do Senhor, porque a força do inimigo é grande, meus irmãos. Ele faz de tudo para que você não fale do amor do Senhor. Aleluia, porque pelo amor do nosso Pai, meus irmãos, nós vamos ser odiados, caluniados, defamados, perseguidos, apedrejados. Mas que você não negue o nome do Senhor, meus irmãos. Que você fale o nome do Senhor. Onde quer que você esteja, fale do amor do Senhor. Aleluia, aleluia. Que você não se acovarde, que você não tenha medo. Porque Deus conta com os corajosos, os covardes e medrosos que voltem. Que você não tenha medo, meus irmãos. Não se acovarde. Abra a boca e fale do amor do Senhor. Porque nada que você faça para Ele, nós vamos pagar o que Ele fez por nós. Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Aleluia. Nós sendo falho, pecador. Porque nós não somos merecedores de nada, meus irmãos. Mas Ele foi até o fim. Aleluia. Ele deu a vida por mim e por você. Então, nada que você faça para Ele, nós vamos pagar o que Ele fez por nós. Então, nessa tarde, que você seja mais grato. Aprenda a ter gratidão. Aleluia. Seja mais grato, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. O mínimo que você pode fazer, meus irmãos, é ser mais grato. É falar do amor do Senhor. Fazer a obra dEle com amor. Aleluia. Falar que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva. Quando Ele quiser usar a minha você, que você se permita ser usado por Ele. Não importa onde seja. Aleluia, porque Ele usa a minha você, meu irmão, onde Ele quer usar. E que você não se envergonhe de ser usada pelo papai. Se Ele quiser usar a você na rua, que você se permita ser usado. Não tenha vergonha. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque nós somos instrumentos, meus irmãos. Aleluia. E Ele usa a minha você onde Ele quer e como Ele quer. Então que você se permita ser usado pelo papai. Não tenha vergonha. Porque nós somos vaso e Ele é oleiro. Aleluia, aleluia. Tem que ser obediente, meus irmãos. Onde Ele quiser que eu, você, né? Onde Ele quiser usar minha você, aleluia. Que você não se envergonhe. Aleluia. Porque nós somos instrumentos, meus irmãos. Aleluia. Porque Deus conta com os corajosos. Os covardes medrosos que voltem. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Porque a fúria do inimigo é grande, meus irmãos. Ele faz de tudo para que você não fale do amor do Senhor. Faz de tudo para calar-me tua voz. Mas Ele não pode calar-me tua voz, não, meus irmãos. Porque nessa tarde o papai já quebrou toda a força. Toda a força foi quebrada, meus irmãos. Porque comigo você, inimigo, não pode não. Porque você tem dono. Aleluia. E Ele não pode calar a tua voz não. Porque papai chamou em você. Porque papai conta com os corajosos. Os covardes medrosos que voltem. A flor do inimigo é grande na tua vida. Porque Ele sabe que você não tem medo. Ele sabe que você entrega o que papai manda. Ele sabe que você não se acovarda. Por isso que a fúria é grande. Faz tudo para calar a tua voz. Mas não pode calar não, meus irmãos. Aleluia. Não pode não. Aleluia, oh glória, porque Deus é comigo com você, para livrar minha você, para proteger minha você. Onde quer que você esteja, Deus é comigo com você. Onde quer que você vá, Deus é comigo com você. Porque Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra. Porque a fúria do inimigo é grande, meus irmãos. Porque Ele sabe que você não tem medo. Ele sabe que você não se acovarda. Ele sabe que você entrega o que papai manda. Por isso que a fúria é grande na tua vida. Porque muito se acovarda, meus irmãos, de entregar o que o papai manda. E quando aí você entrega, o inimigo fica furioso. Porque ele tem medo, né? Ele não aceita. Aleluia. Porque o inimigo não quer ser envergonhado, meus irmãos. O inimigo ele quer envergonhar minha você, mas ele não quer ser envergonhado. Quando o papai usa a minha você para entregar o que o papai quer entregar,
O inimigo fica furioso, porque ele sabe que Deus usa a mim a você. Ele sabe que Deus fala comigo com você. Ele sabe que Deus revela o oculto e o profundo para mim e para você. Por isso que a fúria é grande. E ele sabe que você não se acovarda. Ele sabe que você entrega. Por isso que a fúria só aumenta, meus irmãos. Se ele pudesse engolir eu e você vivo, porque ele não suporta um verdadeiro adorador. Ele não suporta uma mulher de oração. Aleluia. A fúria é grande, mas deixa o inimigo com o Senhor. Porque quem vai tratar com o inimigo é o Senhor. Porque nessa peleja não tereis que pelejar. Quem vai pelejar por mim, por você é Deus, meus irmãos. Aleluia. Oh, glória. Porque a fúria é grande, meus irmãos. Ele se levanta 24 horas na minha tua vida. Para acabar comigo, com você. Para destruir a minha você. Porque ele não suporta. Aleluia. Quando você abre a boca. Porque ele sabe que quando você abre a boca, o inferno estremece. Porque o inimigo ele conhece, meus irmãos. Um verdadeiro adorador. Ele conhece. Aleluia. E a fúria é grande, porque ele sabe que papai usa a minha você. Ele sabe que papai revela o oculto e o profundo a minha você. E ele sabe que você entrega, que você não tem medo. Por isso que a fúria é grande. Por isso que ele faz tudo para calar a tua voz. Mas não pode calar não, meus irmãos. Não pode. Aleluia. Aleluia. Porque nessa tarde papai já quebrou toda a força. Toda a força foi quebrada, meus irmãos. A partir de hoje, a força do inimigo foi quebrada na minha, na tua vida. Aleluia. Toda a força, meus irmãos, foi quebrada a partir de hoje. Aleluia, Senhor. Aleluia. Porque você tem dono, meus irmãos. E o nosso dono é tão zeloso. O nosso dono é tão, aleluia, aleluia, cuidadoso. Aleluia. O nosso dono cuida tanto da gente, nos protege. E jamais ele vai permitir que o inimigo toque em mim e você. Por isso que nessa tarde papai já quebrou toda a força do inimigo. Toda a força, meus irmãos, foi quebrada na minha, tua vida. Porque o inimigo não pode tocar em mim e você. Aleluia. Porque papai não vai permitir, meus irmãos. E nessa tarde toda a força foi quebrada. Toda a força. Porque o inimigo não pode calar a minha, tua voz, não. Porque Deus escolheu minha você. Deus ungiu minha você. Aleluia. Oh, glória. E toda a força foi quebrada, meus irmãos, nessa tarde. Toda a força. Porque ele sabe que já fez de tudo para destruir a minha você. E viu que não conseguiu. Mas nessa tarde papai já quebrou toda a força, meus irmãos. Toda a força maligna contra a minha, contra a tua vida, foi quebrada a partir de hoje. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, papai. Aleluia, Senhor. Vai quebrando, papai, toda a força, pai. Toda a força maligna. Vai quebrando, pai. Aleluia. Vai quebrando, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, papai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, papai. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria. O medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele. E tudo é pra ele. E somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei. Tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me. Recebe-me como filho. Perdoa-me, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará, não mudará, somente ele não passará. Oh, glória,
somente Ele, meus irmãos, não vai errar, não vai pecar, não vai falhar, porque Ele é santo. Aleluia. Ele sabia que eu e você ia falhar, que eu e você ia pecar. Mesmo assim, Ele escolheu a você, porque Ele nos ama. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, o que importa é que Ele nos ama. Ama tanto que morreu por mim e por você. Aleluia. Oh, glória. É tanto amor, meus irmãos. Aleluia. Que deu a vida por mim e por você. Eu, você sendo falho, pecador. Aleluia. Aleluia. Mesmo assim, Ele escolheu a você, porque Ele conta comigo com você, meus irmãos. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. O sol se esconde sobre o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer da caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos você ora, implorando a Deus, implora forças para sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto Ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terras, quebra as cadeias para te libertar. Onde estiver, Ele manda o anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Que vinha te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Oh, aleluia, oh, aleluia. E por você Deus estremece terras, quebra as cadeias para te libertar. Onde estiver, Ele manda o anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Oh, aleluia, aleluia, Senhor. Quem tocar em mim, você, meus irmãos, está tocando no próprio Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem tocar em mim, você está mexendo com fogo. Aleluia. E quem mexe com fogo se queima, meus irmãos. Somente descansa, se aquieta. Aleluia, aleluia. Porque Deus é comigo, com você, meus irmãos, para nos proteger, para nos livrar. Deixa o inimigo com Deus, aleluia. Aleluia, oh glória, aleluia, porque a fúria é grande, meus irmãos, a fúria é grande do inimigo na tua vida, aleluia, oh glória, mas deixa o inimigo com Deus, porque quem tocar em mim você, está mexendo com fogo, e quem mexe com fogo, se queima, meus irmãos, porque vocês somos fogo, aleluia, oh glória, aleluia, Senhor, oh glória, aleluia. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima tarde e um ótimo sábado.